Olá, bem-vindo à Frequência da Ciência, uma rubrica da responsabilidade do Centro Ciência Viva do Lousal, Mina de Ciência, o espaço de rádio onde a sua curiosidade se encontra com o conhecimento. 2011 foi consagrado pela Unesco como Ano Internacional da Química, celebração a que o Centro Ciência Viva do Lousal se associou com um grande empenho, chamando assim um papel de relevo na disseminação por toda a rede de Ciência Viva das atividades de química evocativas desta efeméride. Uma das componentes de relevo destas comemorações é a implementação por todo o mundo de uma atividade experimental de divulgação em química, designada como Experiência Global, em que o tema central dos protocolos experimentais se prende com as características e propriedades da água, facto que é uma expressão clara da importância crucial do problema atual da água a nível global. Em Portugal continental, felizmente, a água doce não é propriamente um bem escasso, embora a sua abundância relativa varie bastante entre os diferentes pontos do nosso território. Os recursos hídricos portugueses, no entanto, se bem aproveitados e consumidos de forma ponderada, não oferecem razão para alarme grave, sobretudo quando a nossa situação é comparada com a de vastas regiões do globo, onde a água doce é um tesouro precioso cuja escassez põe em risco a vida e subsistência de muitos milhões de pessoas. O tema desta semana do Frequência da Ciência vai ao encontro do duplo objetivo de sensibilizar o ouvinte para a importância global da problemática da água e, por essa via, de trazer para a ordem do dia as comemorações do Ano Internacional da Química e a enorme relevância desta ciência para a nossa vida e sobrevivência enquanto espécie. Dessalinizar a água. Porquê? Cerca de 3/4 da superfície do nosso planeta são ocupados por água, ou no fosselo chamado planeta azul. No entanto, aproximadamente 97% dessa água é salgada, ou seja, contém uma grande quantidade de sais em solução, dos quais o cloreto de sódio é de longe o mais abundante. Em percentagem de massa, os íons mais abundantes dos oceanos são o íon cloreto, cerca de 55%, o íon sódio, cerca de 3%, o íon sulfato, cerca de 7%, o íon magnésio, cerca de 4%, o íon cálcio, cerca de 1%, e o íon potássio, cerca de 1%. A dessalinização, por via da evaporação e reprecipitação pluvial da água dos oceanos, é um processo contínuo e natural no planeta, que tem um papel fundamental no ciclo hidrológico. No entanto, a necessidade imperiosa de aumentar as reservas de água doce em determinadas regiões do mundo tem conduzido a um pronunciado aceleramento dos processos e tecnologias de dessalinização artificial das águas, com elevado conteúdo salino, para obter água doce. Existem diversos processos físico-químicos e biológicos que permitem transformar a água salgada em água doce, de modo a torná-la apta para o consumo humano, seja para fins agrícolas, industriais ou mesmo para beber. A dessalinização em grande escala consome tipicamente grande quantidade de energia e depende de estações de produção caras e muito especializadas. Portanto, a água dessalinizada é sempre mais cara do que coletar diretamente a água doce de rios ou aquíferos subterrâneos. O grande objetivo das tecnologias de dessalinização é conseguir diminuir o custo final da água doce para que esta possa estar disponível em quantidades suficientes nas regiões onde é escassa. Principais processos de dessalinização. Há vários métodos conhecidos para se fazer a conversão de água salgada em água doce, mas 3 deles representam cerca de 98% de toda a dessalinização global: a destilação multistágios, a osmose inversa e a eletrodiálise. A destilação é um processo térmico e é o que mais se aproxima do ciclo natural da água, correspondendo a cerca de metade das instalações existentes. Consiste em ferver a água, coletar o vapor e transformá-lo novamente em água, desta vez água potável. Esse processo separa a água e o sal, pois este não é carregado no processo de evaporação. Utilizam-se altas temperaturas para fazer a água do mar entrar em ebulição. São multistágios, pois a água passa por diversas células de ebulição-condensação, garantindo um elevado grau de pureza. Como facilmente se depreende, trata-se de um processo extremamente dispendioso do ponto de vista do consumo energético necessário para levar repetidamente a água ao seu ponto de ebulição. A osmose inversa apresenta-se como uma ótima alternativa,
uma vez que possui o menor custo quando comparado com outros sistemas de dessalinização. Além de retirar o sal da água, este sistema permite ainda eliminar vírus, bactérias e fungos. Mas afinal, em que consiste este processo? Os processos de osmose normal, como os que sucedem, por exemplo, nas paredes das células do nosso corpo, caracterizam-se pelo movimento de um solvente através de uma membrana semipermeável para uma solução com maior concentração de soluto. Por esta via, equilibra-se por balanceamento a concentração de soluto nos dois lados de uma membrana semipermeável. Caso seja aplicada no sistema uma pressão maior do que a pressão osmótica natural, o sentido do fluxo será inverso do da osmose natural, deslocando-se da maior para a menor concentração. Como contraria o fluxo natural da osmose, o processo é denominado igualmente por osmose reversa. Nos sistemas de dessalinização por osmose inversa, a solução salina é pressurizada e há um fluxo de água através de membranas que permitem um processo de separação em que um solvente é separado de um soluto de baixa massa molecular por uma membrana, que é permeável ao solvente e impermeável ao soluto. É assim permitida a passagem da água, mas impedida a passagem das substâncias dissolvidas. O caudal de descarga de água dessalinizada corresponde a cerca de 20 a 60% do caudal de entrada. Em osmose inversa, as membranas retêm partículas cujo diâmetro varia entre 1 e 10 angstroms, tais como solutos de baixa massa molecular, como é o caso dos sais ou de moléculas orgânicas simples. O gradiente de pressão hidrostática através da membrana tem que ser elevada, variando entre 3 e 100 atmosferas. A técnica da osmose inversa existe já desde o fim do século XIX, mas foi a utilização de membranas semipermeáveis sintéticas que permitiu reduções de custos elevadas, gerando um crescente interesse económico. A utilização da osmose inversa na indústria para dessalinização da água do mar começou a ser possível em larga escala nos anos 60, com o desenvolvimento de membranas assimétricas, com elevados fluxos de permeabilização e grande seletividade, que se constituíram como uma alternativa real aos processos térmicos, que são processos de utilização intensiva de energia. Atualmente é possível obter água com elevada qualidade, com recurso a biotecnologias e nanotecnologias, que respondem eficazmente às crescentes exigências ambientais. Em complemento da osmose inversa, uma outra tecnologia de membrana surgiu assim recentemente, a nanofiltração. Estas membranas permitem uma remoção seletiva de íons cálcio ou magnésio, o que lhes confere um enorme potencial no tratamento de águas salobras. Eletrodiálise é um processo de dessalinização complementar que consiste igualmente numa técnica de membrana, mas assistida por campos elétricos. Começou a ser comercializada há 40 anos. Como a maior parte da matéria dissolvida na água são íons, e estes possuem carga elétrica, por ação de um campo elétrico, forçam-se os cationes, que têm carga positiva, e os aniões, que têm carga negativa, a moverem-se em sentidos contrários. Usam-se depois membranas que permitem passagem seletiva de íons, ou só cationes, ou só aniões, aprisionando em compartimentos seletivos o conteúdo iónico dissolvido na água. Apesar de terem um custo inicial elevado, a utilização de dessalinizadoras pode permitir recuperar o investimento em cerca de 4 a 6 anos. Aplicações e cenário atual. A aplicação dos sistemas de dessalinização é muito diversa. Inclui a produção de água potável destinada a servir comunidades onde esta escasseia, em embarcações comerciais e de recreio, em plataformas offshore de exploração de petróleo, em navios militares, faróis, hotéis, restaurantes, etc. Na indústria e agricultura adquirem relevo, por exemplo, na rega agrícola, em regiões áridas ou insulares, nos ramos da eletrónica e semicondutores, em hemodiálise, ou na indústria farmacêutica e alimentar, ou no tratamento de efluentes e águas residuais urbanas. Em 2007, o Médio Oriente produzia cerca de 3/4 de toda a água dessalinizada do mundo. No mundo inteiro, há 13.800 estações de dessalinização que produzem no total mais de 45,5 bilhões de litros de água por dia, de acordo com a International Desalination Association. A maior estação de dessalinização do mundo localiza-se no norte de Israel, seguida por uma outra nos Emirados Árabes Unidos. Utiliza o processo de destilação em multistágios para produzir 300 milhões de metros cúbicos de água por ano, cerca de 9.460 litros por segundo.
Em Israel, 15% da água de consumo doméstico provém da dessalinização de água do mar. Em algumas localidades de Israel, toda a água consumida é dessalinizada. Nos Estados Unidos, a maior estação de dessalinização é de Tampa Bay, na Flórida, que produz 95 mil metros cúbicos de água por dia. Em Portugal, existe uma central de dessalinização em Porto Santo, na Madeira. O projeto consiste num sistema de dessalinização por osmose inversa que garante o fornecimento de água potável a toda a população da ilha. E porque falamos de água e de sal, fico com a música de António Calvário, Sabor a Sal. Um sabor a sal, sabor que há no mar. Eu sinto em teus lábios, eu sinto por fim, quando sais dentro d'água a secar-te na praia, junto de mim, junto de mim. Um sabor a sal, sabor que há no mar, sabor de tortura por coisas perdidas, que põe amargura dentro das nossas vidas, neste mundo diverso, diverso e profundo. E o tempo que passa destrói lentamente o tempo diferente que um dia chegou. Tu entras na água, sozinho te espero, na praia tão quente, porque o sol a beijou. De novo tu voltas e torna a suceder que eu estendo os meus braços para te prender. Um sabor a sal é um amargo sabor, sabor dos teus beijos e do teu amor. O tempo que passa destrói lentamente um tempo diferente que um dia chegou. Tu entras na água, sozinho te espero, na praia tão quente, porque o sol a beijou. De novo tu voltas e torna a suceder que eu estendo os meus braços para te prender. Um sabor a sal é um amargo sabor, sabor dos teus beijos e do teu amor. Esperamos por si no Centro Ciência Viva do Lousal. Fique bem. Fico a ciência, viva, claro.